vem na hora certa. 1 Coríntios 14, versículo 20. Ele fala assim para nós: irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Não sejais como criança no modo de pensar. Olha o que o escritor já está nos trazendo à mente. Diga, vocês já são adultos, mas tem vezes ainda que pensam como criança, que ainda pensam como. Então ele diz, irmãos, não sejam como criança no modo de pensar. Com respeito ao mal, sejam como criança. Uma criança, ela não fica de mal por muito tempo. Uma criança até se irrita, fica de mal, mas em questão de minutos, de segundos, já está rindo, sorrindo, não guarda o mal. E não deixa o mal enraizar no seu coração, na sua mente. Uma criança até se irrita, fica brava, fica nervosa, xinga, mas dali a pouquinho já está tudo bem de novo. E aí o Senhor diz para nós, não sejam como criança no pensar, mas sejam no agir contra o mal. E muitas vezes a gente fica de mal, e fica de mal mesmo. Fica de mal em casa, fica de mal com a família, fica de mal com o irmão, fica de mal na igreja. E isso traz até doença para o corpo. Tem gente que adoece e não sabe do que, muitas vezes é o mal que entrou, e ele não conseguiu trabalhar aquele mal, então enraizou e criou uma doença. E aí muitas vezes cria uma doença fatal, mortal. Nós conhecemos casos de pessoas que depois que vieram pedir perdão, foi o que, uma semana? Nem isso. Uma semana depois, essa pessoa faleceu. Mas essa pessoa tinha feito algo para essa outra pessoa que não foi conosco, nós apenas com o pastor vivemos e sabemos disso. Ela veio depois de muitos anos, uns 15 anos depois, ela veio para pedir perdão. Mas foi 15 anos da vida dela, cada tempo piorando. E ela pegou enfermidade que ela não sabia de onde veio. Ia aos médicos, os médicos sabiam que ela estava mal, que ela estava doente, mas não sabiam como tratar. E ela veio, se redimiu, pediu perdão, melhorou, e uma semana depois Deus levou. Levou ela sem doença e sem aquele mal. Então, muitas vezes, nós nem pensamos que o mal possa estar corroendo o nosso ser e nos tirando também bênçãos dessa terra. Porque quando não estamos bem nesta área, uma palavra que a gente pode usar é que os céus se fecham. A área espiritual, ela é abalada. E as coisas nossas todinha, elas vêm do alto, ela vem do espiritual. Ela se materializa, mas tudo vem do espiritual. Tudo começa lá. Não se iluda que as coisas começam aqui pelo conhecimento, pela sabedoria, essa coisa toda. Não. Nossa vida toda é travada, o bem e o mal, no espiritual. E nós temos que aceitar o tratamento. Nós temos que aceitar ser tratado. E o melhor remédio que tem para o cristão não é o médico, não é a operação, é o perdão. Quando a gente consegue perdoar de verdade, sai o peso das costas, limpa a mente. A gente melhora o ser, melhora a maneira de viver, simplesmente com perdão. E muitas vezes a gente não quer liberar o perdão porque diz, não fui eu que fiz, não fui eu que cometi, não fui eu que ofendi, não fui eu que fiz isso. Então a gente fica naquilo, não sou eu que fiz, então é o outro que tem que vir. Mas não é isso que Jesus ensina. Jesus ensina, se o meu irmão pecar contra mim,
e não vir pedir perdão, eu devo ir até ele. E não devo ir e dizer, olha, você pecou, você tem que se arrepender. Não. Eu tenho que ir pedir perdão. Por quê? Porque quem entendeu isso não foi ele, fui eu. Então, quando você entende, você não espere que o outro venha pedir perdão, que muitas vezes para ele não nem está aí, nem se tocou, nem percebeu que fez um mal. E aí você muitas vezes espera uma atitude dele, e não vai acontecer. Então é nós que temos que ir. Por quê? Não é para que o outro seja abençoado, é para nós. E quando a gente libera, a gente desamarra, a gente solta os cadeados, as correntes espirituais e vem a bênção de Deus. Então ele vai dizer, sejam como crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam maduros. Então é uma palavra para cristão que já tem um entendimento de ser maduro, dele dizer, olha, a pessoa fez, ela não vai vir pedir perdão, ela não se arrepende, então eu vou até ela, porque eu preciso liberar o meu ser. Quando a gente está maduro, a gente vai, a gente chega e diz, olha, me perdoe. E a pessoa ainda é capaz de te perguntar, o que tu fez? Tu diz, não, só quero te pedir perdão. Por quê? Porque a pessoa não entendeu, ela não compreendeu. Quem entendeu e quem está maduro somos nós. É nós que conhecemos a palavra, não é o outro. E nós, por conhecer a palavra, nós temos que ter atitude. E por isso que a palavra, ela diz nessa noite para mim e para você, irmão, não sejais infantis na maneira de pensar. O que é ser infantil na maneira? É pensar que o outro sabe tanto quanto a gente. É pensar que o outro foi tocado tanto quanto a gente. Não. É nós que somos tocados, é nós que temos o Espírito Santo, é nós que queremos a salvação, é nós que conhecemos Jesus e queremos ser a imagem e semelhança dele. E qual é a imagem e semelhança de Jesus? É ser humilde, é ser servo, é servir, é perdoar. Eu sempre digo que Judas, se ele tivesse coragem de chegar a Jesus e se arrepender, ele teria sido salvo, mesmo tendo vendido Jesus. Mas ele cometeu algo tão sério que ele não teve a força ali. Ele chega a se arrepender, porque ele vai e devolve as moedas. Mas esse ato não o perdoa, porque ele não foi até Jesus, que ele vendeu foi Jesus. E quando ele devolve o dinheiro, eles não aceitam o dinheiro. Então eles não aceitaram desfazer o negócio que foi feito. Mas se ele vai até Jesus e diz, olha, eu estou arrependido, nós íamos ver Judas no céu. Mas ele não teve a força, ele se arrepende, a ponto de devolver o dinheiro. Mas esse arrependimento, ele não foi até a pessoa. E muitas vezes nós fizemos algo para alguém e a gente até se arrepende, pede perdão a Deus, libera perdão, mas não vai até a pessoa. E isso é uma falha do cristão, que diz, não, eu já me arrependi. E a gente ouve isso muitas vezes, não, pastor, eu já me arrependi, já liberei perdão. Mas você liberou para quem? Você foi até a pessoa? Você conversou com a pessoa? Ou você é daquele que diz, eu já liberei perdão para Deus? Não, nós temos que liberar perdão para quem a gente fez. Então eu gostaria de fazer essa introdução, mas hoje eu quero falar das estações. As estações que nós temos e as estações que nós estamos vivendo. Por exemplo, temos o verão, o outono, o inverno e a primavera. Se a gente pegar isso aqui, trouxer para a nossa espiritualidade, para a nossa vida cristã, como que nós estamos? Qual dessas estações nós estamos vivendo hoje? Nós podemos falar que o verão é tempo de colheita. Podemos falar que o inverno é um tempo onde as folhas caem, as coisas mudam, mas o inverno também é bom e precisa. Mas nós podemos falar da primavera, que na minha opinião é a melhor estação que tem, que é onde tudo floresce, tudo brota, tem o cheiro das flores, tem um cheiro suave.
E tem umas plantas maravilhosas, tipo o pêssego aqui na nossa região, no nosso país, o pêssego, a ameixa, a nectarina, são frutas que durante a uva pareira, durante o inverno, ele cai todas as folhas e fica aparentemente seca aquela planta. Você olha assim e você diz, não, essa planta está morta. Mas quando vem o outono e entra daí a primavera, principalmente o pêssego, a ameixa e a nectarina, o que nasce primeiro? Não é a folha, mas o que nasce primeiro nessas plantas é a flor. E ela fica com todos os galhos, todos floridos. Fica uma coisa linda, maravilhosa e cheirosa. E ali as abelhas, elas vão para pegar o néctar ali e fazer o mel. Então tudo está se aproveitando ali. E ali precisa de chuva, porque a chuva vai fazer com que caia a flor e permaneça o fruto. Se não vier a chuva na época certa, ele não vai dar o fruto, vai dar um que outro. Mas se a chuva vier, vai dar muito pêssego, muita ameixa e muita nectarina. É cheio. Qual é essa fase que eu estou vivendo hoje, que você está vivendo, que nós como igreja estamos vivendo? Estamos vivendo o verão em um tempo de colheita? Estamos vivendo o outono? Estamos vivendo o inverno em tempo de mudança? Ou estamos vivendo uma primavera no cheiro suave? Que as pessoas olham para nós e vê fruto, vê a presença de Deus, vê a presença do Espírito Santo, vê Jesus na nossa vida. Qual é essa estação que eu particularmente, você, nós estamos vivendo? Que é bom olhar para a natureza. Jesus, ele diz, quando a figueira começa a brotar, você sabe a estação. E a gente conhece a vida nossa pelos frutos, pela maneira, pelo que está acontecendo. E a gente não tem como esconder, porque nós somos a imagem e a semelhança de Jesus. Então, quando as pessoas olham, sempre vai ter alguma coisa que chame a atenção. Ela pode ser para o lado de inverno, que é o lado negativo. Pessoas podem olhar e dizer, meu Deus, eu não quero ir numa igreja dessa, não quero ser um crente, um cristão, que olha a cara dessa pessoa. E ao mesmo tempo, quando vê uma pessoa que está na sua primavera, que está no primeiro amor, a pessoa diz, qual igreja que você é? E já quer saber a igreja porque ele quer ir para a igreja. Ele diz, não, essa igreja. Mas não é, na verdade, a igreja, uma placa, um local. É a presença de Deus. É a presença de Deus. E é isso que a gente tem que começar a viver. A presença real, verdadeira de Deus na nossa vida. Mas como que isso nós vamos ter? Indo para a Bíblia e vivendo a palavra. Nós precisamos ter uma renovação da mente. Nós precisamos fazer o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, renovar nossa mente. Precisamos crescer, precisamos estudar, precisamos ir buscar, precisamos ir atrás de conhecimento e nos libertar de uma caixinha que a igreja por muito tempo foi colocando os crentes. Ela foi limitando. O japonês, ele consegue fazer até melancia quadrada, vocês já viram? E é a coisa mais simples que tem, é só você fazer uma caixinha, a hora que nasce, você coloca ela ali, ela vai crescendo e vai ficando moldada do jeito que você quiser. Pode ser quadrada, pode ser triangular, pode ser... Você que faz a forma da melancia ou de outro produto. E a igreja, por muito tempo, fez isso com os crentes. Ela tentou limitar, ela dizia, olha, é até aqui, é isso ali. E a igreja não deve ser isso, e ela não foi criada para isso. Ela foi criada para libertar a mente. Para nós saber que nós não somos um povo que tem que estar fechado por paredes. Nós temos que ser um povo livre, um povo que sabe que aonde estiver, ali você é um adorador e ali você representa a igreja do Senhor Jesus. Você representa o próprio Jesus. Então, nós temos que ser um povo liberto. Um povo diferente, mas um povo diferente no quê? Na presença do Espírito Santo. Que no dia que Jesus voltar, ele vai levar quem? Quem que a Bíblia diz que vai levar? A igreja.
E aí tem gente que pode pensar aí, se a igreja nesse dia estiver fechada, ele leva? Sim ou não? Sim, porque a igreja não é o templo. Mas quanta gente que estava amarrada em um templo. Qual a igreja que vai subir? Um tempo era discutido qual é a placa que ia subir. Vai essa igreja, vai aquela outra. Não se entendia que a igreja somos nós. E aonde eu estiver, aonde você estiver, no dia que esse céu se abrir e Jesus voltar, nós vamos se encontrar nos ares e vamos até o céu, até a Nova Jerusalém. Nós vamos se encontrar, vai todo mundo subir, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Eu espero que eu não morra de verdade, que eu alcance esse dia, que vai ser maravilhoso. Então, que a gente entenda que nós somos um povo que aonde nós estivermos, está a igreja do Senhor Jesus. Aonde você está, ali está a igreja do Senhor Jesus. Ali está a bênção de Deus, porque a bênção de Deus, ela nos alcança. A palavra de Deus diz que a bênção de Deus, ela vai nos alcançar. Vai nos alcançar aonde? Aonde a gente estiver. A gente tem que parar com isso de esse lugar, aquele outro. Não. Se eu tiver Jesus, se você tiver Jesus, aonde nós estivermos, a bênção de Deus vai nos alcançar. É a bênção que vai atrás de nós, não é nós que vamos atrás da bênção. É a bênção que corre atrás de nós. Mas o problema nosso é que a gente está correndo atrás da bênção. E quando a gente corre atrás da bênção, a gente está distanciando. Porque a bênção vem atrás. Ele diz que ela vai nos alcançar. E como que ela nos alcança? A gente parado? Não. A gente renovando a mente, entendendo a palavra de Deus. Eu não preciso fazer isso, fazer aquilo, aquele outro, para eu ser abençoado. Eu preciso estar vivendo a palavra. Eu preciso entender que a palavra de Deus eu tenho que viver, eu tenho que comer, eu tenho que me alimentar. E aí ela vai trazer o resultado que a gente tanto espera. Estamos juntos ainda? Então a gente precisa entender aonde que eu estou. Qual a estação que eu estou vivendo hoje? Qual é a estação que nós estamos vivendo como igreja, corpo? Como uma igreja que está unida e reunida. Qual é a igreja que nós somos? Que ele diz no Salmo 133, se o seu povo estiver unido, vivendo em união, vivendo em comunhão, naquele lugar ele ordena a bênção. Se tem algum patrão aqui, se tem algum chefe aqui, ou um chefe de família, vai entender isso perfeitamente quando você dá uma ordem. Você dá uma ordem, tem que acontecer. E é isso que a Bíblia diz no Salmo 133. Se tiver união, se tiver comunhão, Deus está ordenando a bênção para aquele lugar. Então eu creio que Deus está ordenando a bênção para todos nós. Que nós estamos vivendo um tempo de união, um tempo de comunhão, um tempo que um se preocupa com o outro, um ora pelo outro, um sente a falta do outro. Quando um está doente, o outro já está querendo saber no que pode ajudar, o que pode ser feito. Pelo menos oração é o que não falta. Então a igreja unida, ela é abençoada. O corpo de Cristo unido, ele é abençoado. Então creia nisso. Creia, nós somos o corpo, somos a igreja, somos o corpo. Se você trouxe Bíblia, abra em Eclesiastes 3. Encontrou? Encontrou, diga amém. Olha, ainda está no Velho Testamento, não foi para o Novo não, tá? Eclesiastes continua lá. Eclesiastes, o escritor do Eclesiastes, é Salomão. Salomão, ele é considerado o homem mais inteligente, mais sábio, não inteligente, mais sábio da Bíblia. E esse homem, ele tem uma coisa tremenda que ele diz: vaidade, tudo é vaidade, nada mais do que vaidade. E ponto.
No final da vida dele, ele vê que tudo que ele tinha, a riqueza, aquela coisa toda, aquele poder todo, ele diz, tudo isso é vaidade. E acabou a vida dizendo, vaidade é vaidade, e pronto. Então, um homem sábio, ele chega no final e diz, temos que viver bem. E ele tem umas colocações assim muito fortes. Ele diz, quando o homem morre, um animal morre, tudo é a mesma coisa. É interessante, né? Ele coloca no mesmo patamar. Só que a diferença nossa é a alma, para onde ela vai. O animal não tem a alma, só a alma vivente. Então, Eclesiastes 3, ele vai dizer que há um tempo. Há um tempo para tudo. Se há um tempo para tudo, que tempo eu estou vivendo? Aqui ele diz, para tudo há um tempo, uma ocasião certa, há um tempo certo, para cada propósito debaixo do céu. E aí ele vai dizer os tempos, tempo de nascer. Há um tempo para nascer. Há um tempo para viver e há um tempo para morrer. Você já viu pessoas falar que tem gente que está morto-vivo? Só está andando, indo para cá e para lá, mas está morto, não tem mais esperança, não vive mais nada. E a própria Bíblia fala isso, de um povo que está morto, que anda, que olha, que vê, que come, mas está morto. Mas esse morto aqui, ele está dizendo um morto diferente. Há um tempo de nascer, de morrer, de plantar e tempo de arrancar, de colher o que se plantou. Nós não vamos arrancar e nós não vamos colher nada do que a gente não plantar. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. E nós temos que dar uma olhadinha em que estação eu estou hoje, para ver se eu não estou vivendo algo que eu plantei lá atrás. Muitas vezes nós questionamos muita coisa, mas por que que isso está acontecendo? A tâmara, ela demora simplesmente 90 anos para dar o fruto. Ela é plantada e depois de 90 anos vai dar o fruto. Dificilmente quem planta uma tâmara colhe daquilo que ele plantou, mas ele colhe do que o outro plantou, e o outro vai colher daquilo que ele plantou. E aí muitas coisas estão acontecendo e a gente diz, mas eu já estou na igreja há 30 anos. Mas tu plantou coisas antes. Eu tenho gota no meu pé que não veio depois que eu vim para Cristo, não. Foi coisas que eu fiz, coisas erradas que eu comi, coisas erradas que eu bebi por muito tempo e deu gota no meu pé. Mas eu estou na igreja há 35 anos. Você acha que 35 anos de igreja cura a gota? Pode ter 100 anos de igreja. Se Jesus quiser, ele vai curar. Mas gota não tem cura. E o que é gota? É uma dor terrível, quem tem só sabe quem tem, que ela é na junta. Quando dá a dor dessa gota, você não consegue colocar um lençol em cima. É terrível. Mas eu hoje não questiono mais. Eu sei o que eu plantei e estou colhendo hoje. Não tem para onde correr. Então a gente tem que parar e pensar, peraí, eu estou passando isso aqui por quê? Por que que eu estou colhendo isso? Agora tem coisas que a gente está colhendo porque quando recebemos Jesus, a gente até não acreditou de uma nova criatura. E a gente diz, não, mas isso que eu estou passando é hereditário. Vem do meu tataravô, do meu avô, bisavô, veio para o meu pai, veio para minha mãe e chegou até mim. Não, essas coisas não. A maldição hereditária, quando você recebe Jesus, ela quebra.
Mas nem todos nós recebemos isso e dizer, a maldição foi quebrada. A gente muitas vezes, ainda vivendo a palavra, a gente continua dizendo, mas minha mãe sofria disso, meu pai sofria disso, porque eles sofreram, eu não tenho que sofrer não, porque agora eu sou uma nova criatura. Então nós temos que entender o que é que a gente plantou e o que é que veio na bagagem. Só que hoje nós temos a bagagem de Jesus, não é mais da família. Porque quando a gente vem para Cristo, a gente muda de família. A gente vem para a família de Jesus. E há uma passagem na Bíblia que diz, quando você for ajudar alguém, que seja primeiro a família da fé. Você já leu isso na palavra? Não é mais a família de sangue. Primeiro é a família da fé. Se é para a família da fé, se é a família da fé, a minha família mudou. Eu tenho que entender isso aqui também. Que hoje a minha família, apesar de ter a família de sangue, eu não devo abandoná-lo nunca. Eu devo continuar amando e fazendo o que tem que fazer, mas eu tenho que entender que a minha família hoje, a primeira, é a família da fé. E isso aqui é muito difícil para as pessoas entenderem. Ah, porque meu pai, minha mãe, meus irmãos... Não, meus irmãos hoje é quem está aqui. Lembra essa passagem de Jesus? Quando vieram para ele e falaram, olha Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Qual foi a resposta de Jesus? Ele disse, minha família é quem está aqui. Jesus. Ele disse, não, se minha mãe e meus irmãos estão lá fora, eles não são minha família. Minha família é quem está aqui agora. A gente tem que entender quem é família hoje. E quem a gente vai ajudar por primeiro? A família da fé. Estamos juntos ainda? 3. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de construir. Tempo de calar e tempo de falar. Aqui eu quero dar mais uma paradinha. Será que a gente consegue fazer isso aqui? Tempo de calar e tempo de falar. Qual é o tempo de falar? Não é o tempo que eu tenho razão. Que muitas vezes a gente quer falar porque tem razão. A gente quer dizer, não, eu vou falar e eu vou dizer isso tudinho porque eu falo a verdade e eu vou falar porque eu estou com a minha razão. Você sabe o que é essa hora? É tempo de calar. Para não perder a razão. Que quando a gente fala na hora errada, a gente perde a razão. Então, muitas vezes a gente quer falar porque diz, não fui eu que errei, não fui eu que fiz, e eu estou certo. E aí você perde a razão. Por uma palavra, muitas vezes, falada na hora errada, só isso. Não é nem uma palavra errada, é falada na hora errada. A Bíblia não, mas a gente tem o ditado que diz, quando dois não querem brigar, quando um não quer brigar, dois não brigam, né? Só briga quando os dois querem brigar. Quando um só quer brigar e o outro corre, não vai ter briga. Então a gente entender essa coisa de quando que eu posso falar. Jesus, quando vinham colocar para ele e dizer, você é rei, o que ele falava? Ele não dizia, batia no peito, eu estou certo, você sabe disso. Não. Tu falas, tu dizes. Ele jogava para eles essa responsabilidade. E quando nós queremos ter a nossa razão, nós estamos perdendo naquele momento a razão. E a Bíblia em Provérbios fala que um tolo calado passa por sábio. E um sábio que fala muito passa por tolo.
Por que que um tolo calado passa por sábio? Você vai saber o que que um tolo fala, se ele está calado? Nunca. Ele não falou? Então, ele calado, ele passa por inteligente. E esse parar, e esse se conter, quando você até pode falar, até está no teu direito, te faz de você um vencedor. Que você tem o domínio próprio, o controle. A situação agora está na tua mão, você não passou. Simplesmente porque você ficou calado, você ficou com autoridade. Então, muitas vezes, nós perdemos as coisas por falar, por dizer, mas eu tenho razão, e eu preciso me explicar. Quem tem razão não precisa se explicar. Não precisa. Eu vou falar porque estão falando, o que estão falando é mentira. Se é mentira, para que é que você vai se levantar? A mentira se desfaz por ela mesma. Ela mesma vai embora. Agora, quando você vai tentar explicar que uma mentira não é mentira, aquilo passa a ser uma verdade contra você. Então, a sabedoria que nós temos que ter é segundo a palavra de Deus. Estão falando isso, você fez? Não fez? Deixa falar. O próprio Jesus diz que feliz é aquele que se levanta essas coisas em falso testemunho. Então, quando se levanta e a gente consegue se manter, tudo isso vai desfazer sozinho. Não precisa se explicar. E até para não perder o que Deus tem para ti. Então, que a gente entenda e compreenda qual é a estação que eu estou vivendo. Qual? Eu já sou um crente maduro? Eu já consigo me dominar? E muitas vezes eu quero dominar o outro. Não, eu tenho que dominar a mim mesmo, a minha pessoa. Quando eu sou maduro, eu domino a minha pessoa. A outra pessoa eu não preciso dominar, ela que tem que se dominar. 8. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Olha só, há um tempo para tudo. E como dizem os mais velhos, que eu não me acho velho ainda, que nem diz a pastora, nós somos pré-velhinhos. Para viver em paz só depende de nós. Não depende de ninguém. Viva em paz. Viva você tranquilo. Traga paz para dentro da tua casa. Não depende de ninguém, não depende do teu vizinho, não depende de nada. Depende de você. Viva em paz. Trabalhe isso na tua vida. Trabalhe para você viver em paz. Vamos para o último versículo. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? E começa a fazer uma pergunta. O que ganha? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Não adianta. Nós não vamos compreender a obra de Deus, o que Ele fez. Não vamos. O que nós precisamos é viver aquilo que nós já aprendemos da palavra dEle. Viva Cristo. Viva a palavra. E viva melhor, entendendo e compreendendo qual a estação que eu estou hoje. Vamos colocar a primavera? Primavera é o primeiro amor. Tudo dá certo, tudo cheiro maravilhoso, tudo é flores, tudo é vida, tudo é novo. Que a gente viva a primavera de Cristo na nossa vida. Tudo novo, tudo começando a ter flores, frutos, e vai amadurecer. Então que a gente traga a primavera do Espírito Santo. A gente comece a viver um tempo novo, um tempo de paz, um tempo de flores, um tempo que a gente sabe que vai ter colheita, mas primeiro a gente tem que ter a nossa vida trabalhada em Cristo. Então a nossa vida também tem essas épocas. A primavera, eu coloquei amor, tudo é lindo. Tudo é lindo.
Alguém aqui já foi para Gramados, Rio Grande do Sul? Dá para voltar lá, não dá? Principalmente no tempo da primavera. Tudo é flores. Eu ainda quero conhecê-la antes da morte. Ainda quero ir. Na Páscoa, tudo é chocolate. No inverno, chocolate quente para todo lugar. As serras, coisas maravilhosas. Você vê na televisão, aquilo lá é flores para todo lado. E é uma época que você vai assim, é prazeroso, porque tudo aquilo é lindo. Então nós temos que viver isso. Eu coloquei, o verão vem as colheitas. É no verão que se colhe. É o verão que você enche os celeiros. Vem as frutas, vem o milho, vem o soja, vem todas essas colheitas, vem no verão. E eu coloquei, mas vamos nos preparar para o inverno. É bom o tempo de colheita, é bom a primavera, mas o inverno é inevitável. Ele vem. Então vamos nos preparar para o tempo do inverno. O que é o inverno espiritual? É a fraqueza, é o desânimo, é as coisas que estão acontecendo no mundo, é as coisas que estão acontecendo no comércio, é o aumento da gasolina, é o aumento do diesel, é o aumento do dólar, e tudo isso vai nos afetando e a gente vai entrando no inverno. A gente vai ficando cabisbaixo, a gente vai se machucando, a gente começa a olhar para outro mundo. Em vez de olhar para a Bíblia, a gente começa a olhar para a estação que o mundo está vivendo. O dólar estava quase 5,40, agora está 4,99. Tem gente que fica tudo perdido. Meu Deus, eu ganhei, eu perdi, não sei o quê. Está ligado nesse mundo. E aí vem a frieza, vem o inverno. Então nós temos que começar a olhar para a Bíblia. O que a Bíblia diz quando José do Egito sai e vai com Faraó lá e ele diz: olha, vai ter 7 anos de vacas gordas e 7 de vacas magras. 7 anos vai ter de primavera, mas 7 anos vai ter de inverno. O que ele fez? No verão ele, na primavera, trabalhou, colheu, guardou, porque ele sabia que ia vir o tempo do inverno, do tempo de crise. Nós sabemos de tudo isso que está acontecendo e do que vai acontecer. Ontem à noite eu estava aqui numa lanchonete bem pertinho. Lá em casa assim tem lanchonete na frente, tem lanchonete do lado, tem cheio de lanchonete. Mas eu gosto de um sanduíche que tem bem pertinho aqui, bem baratinho, uma lanchonetezinha bem pequenininha. E eu fui ali comprar um sanduíche. Aí alguém lá disse: ei, você conhece o pastor Jandir? Ele: eu conheço, é da igreja ali da Rua Amazonas. Não sei nem quem são os dois. Mas daí ele olhou para mim e disse: pastor, o senhor acha que a situação do mundo vai melhorar? Digo: não acho, eu tenho certeza. Ele disse: que vai melhorar, pastor? Digo: não, que vai piorar. E sério, pastor? Digo: se a Bíblia é verdadeira e eu acredito que é, o mundo vai piorar. E diz: e agora, pastor? Digo: é só aceitar Jesus. É só. Se eu sei que o mundo vai piorar, se eu sei que as coisas vão ficar pior, por que eu vou me preocupar? Eu tenho que me preocupar de salvar minha alma. Qual é a promessa de Cristo nesse mundo para nós? Que vai cuidar da gente nesse mundo. Que Ele vai fazer a gente prosperar nesse mundo. Então eu tenho que me chegar mais a Ele. Quanto mais eu chegar a Ele, mais eu vou prosperar, mais eu vou criar um problema para quem está lá fora. Ele vai dizer: mas como assim? Como que esse povo é abençoado? Como que esse povo é feliz? Como que esse povo é alegre? Como que esse povo muda de carro, muda de casa? Como que esse povo é diferente? Simplesmente porque tem Jesus, que é dono da prata e dono do ouro e dono da vida e da vida eterna. Pode aplaudir e glorificar.
Para encerrar, João 10, 10. Aí você vai dizer, pastor, já sei de cor, eu sei que tu sabe. Palavra de Jesus. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Só isso que ele veio para fazer. Se ele não consegue matar, se ele rouba, mas não mata, ele destrói. E aí Jesus põe outra coisa e mais ou menos assim diz, mas fiquem tranquilos. Eu vim. Para quê? Para dar vida. É vida, não é? Mas vida qualquer? Qual vida? Vida em abundância. Agora deixa eu fazer uma pergunta para nós todos. Estamos vivendo uma vida com abundância? Se Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância, eu tenho que tomar posse dessa palavra. Eu tenho que dizer, espera aí, o que é uma vida com abundância? Talvez não seja a riqueza, mas não seja a falta das coisas. Ele não disse, tudo ir bem, eu dou uma vida abundante. Ele diz, não, eu vim para dar. E como que eu tenho que viver essa vida? Vivendo uma vida com Cristo. É essa vida que eu tenho que viver, a vida com Cristo. A gente tem que começar a fazer um reviravolta na nossa vida. A gente tem que dar um basta aqui e dizer, a partir daqui eu vou viver um padrão de vida cristão. Não vai ser fácil o primeiro tempo, mas viva um padrão de vida cristão, acreditando em Cristo. Hoje alguém chegou, pegou um envelope assim e disse, pastor, não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é na sua vida, o que precisa tal, mas Deus falou para lhe dar esse envelope. Peguei, pus no bolso, abençoei a pessoa. Pronto. Na hora que a Elaine chegou, eu falei, toma o envelope, vê o que é. Aí quando ela olhou, ela viu, era o que precisava. Simples. Viva uma vida dependendo de Cristo. Não importa o teu padrão de vida, viva dependendo de Cristo. Por mais que você ganhe, se você ganha 30, 40 mil, glória a Deus, mas dependa de Deus, mesmo assim, não dependa dos 30, dos 40 mil. Para que esses 30, 40 mil se dobre, vá para 50, vá para 60, se dobre. Viva o padrão de vida dependendo de Deus. Mesmo que você tenha bastante, viva dependendo de Deus. Não confie nisto. Isto Deus te dá é para você ser um abençoador. Primeiro da tua vida. Eu estava ali, a irmã falou e eu concordo plenamente com ela. A melhor roupa tem que usar é todo dia. Quando você vai num velório, põe roupa boa. Vai numa festa, põe roupa boa. Vai alguém na tua casa, tu pega a melhor louça para servir. E quando você está só, você com a tua família pega a pior. Chega um convidado, põe a melhor toalha na mesa. Faz a melhor comida. E quando é você sozinho, não. Põe um padrão de vida diferenciado. Se você tem roupa boa, vista. Porque agora até nas funerárias, quando vai vestir, só põe uma roupa na frente.
Estão economizando paletó e camisa e calça já. Só põe a metade. Outra metade ninguém vê mesmo. Só vai com a frente aí. Vai bonitão, vai gravata e tudo. Põe a tua melhor roupa para sair. Põe o melhor calçado para sair. Comece a viver um padrão de Cristo. Como que Cristo vai mudar a tua vida se tu gosta de viver mulambo? Como que você vai querer mudar de vida se vive mulambo? Sabe o que é mulambo, né? Todo sujo, todo solto. Ah, não, vou com essa roupa mesmo. Vai sair, põe roupa boa, põe uma roupa bonita, se apresente bem. Ah, mas hoje é segunda-feira. E qual a diferença de segunda e domingo? Só o dia. Saia bem, saia bonito, que as pessoas digam, ah, está bem de vida, né? Só falar isso aqui é uma profecia. Só falar isso é uma profecia, comece a receber. Ou na segunda-feira assim, aí você pode dizer, imagine no domingo. Ande para as pessoas começar a profetizar na tua vida. Olha, está bem de vida, né? Você não vai dizer, não, estou bem. Ande bem, ande de cabeça erguida, não é empinado. Que as pessoas olhem e comecem a profetizar bem sobre tua vida. Quando tu está tudo sujo, tudo troncho, aquela calça toda... Não ia falar de calça rasgada, mas hoje calça rasgada é para quem tem dinheiro, né? Quem anda bem assim não é porque não tem dinheiro, não. Quem anda rasgado assim. Se usar um chinelo, use um chinelo bom. Faça que nem a Havaianas. Quem lembra da Havaianas que ficou 10 anos fora do comércio? Quem lembra disso? Tem alguém que lembra? Havaianas era o chinelo do pobre. Lembra disso? Só pobre que tinha Havaiana. Só pobre. Você olhava um pé com Havaiana, pobre. Ela saiu 10 anos do mercado. Pode pesquisar. A Havaiana ficou 10 anos fora. Quando voltou com a Havaiana amarela, vermelha, preta, azul, de toda a cor. Quem fazia propaganda? Maiores atores da televisão. Hoje a Havaiana está quanto a Havaiana hoje? 40? 40 é aquela... Está 50, 60, 70, 100. Um chinelo havaiano. O que mudou no chinelo? Aqui, ó. Eles falaram, peraí, nós precisamos mudar isso aqui. Eles deram um time, pararam 10 anos. E voltaram, não era mais a Havaiana de pobre, agora pobre não podia mais comprar. Agora pobre compra a Havaiana ou compra um chinelo parecido? Parecido, porque a Havaiana não é mais para pobre. Dá uma pensada nisso aqui hoje e diga, peraí, eu não tenho que dar um time na minha vida aqui? Eu estou agindo como filho de Deus? Ou estou agindo como um colega? Pensa nisso, dá um time, dá uma parada e dê uma guinada tão grande que até você vai se assustar. Pensa nisso, mas precisa mudar, precisa ter atitude, precisa mudar a mente, precisa mudar aqui. Ah, eu vou usar essa roupa só em tal data, e se aquela data não chegar e você morrer, o outro vai usar. Use o teu melhor. Use o teu melhor. Eu tenho vezes que eu falo para a Elaine, e essa roupa aí? Essa roupa é para você sair hoje. Mas hoje não tem culto. Já está impregnado na cabeça que roupa assim é só para o culto, né? Daí ela coloca, mas hoje eu não tenho lugar nenhum para ir. Ela diz, você não vai sair? Eu vou. Então está aí. Ó. Aí quando as pessoas vê, tinha vezes que as irmãs perguntavam assim para mim, dia de semana, as diaconisas, pastor, o senhor vai em alguma igreja hoje? Ué, eu não estou aqui? Não, que o senhor está vestido assim, que quando o senhor está vestido assim, o senhor vai pregar em outra igreja. Falei, não, eu vim para cá mesmo, eu vim para a nossa igreja. Então já estava uma imagem que para a nossa igreja não precisava vir bem vestido. Aí quando eu via dia de semana vestido assim, eu disse, o senhor vai para outra igreja hoje, pastor? Eu, não, minha filha, eu estou usando tudo que me deram já. Então saia daqui hoje, pelo amor de Deus.
sabendo que você serve um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus dono do ouro e dono da prata, e o Deus que diz: eu cuido de você e eu quero te abençoar, mas você tem que ter atitude de receber, atitude daquele que diz: eu quero as bênçãos de Deus. Amém. Eu tinha outro versículo aqui, e eu tenho. Vocês viram, hoje eu trouxe uma folha escrita dos dois lados. Lucas 21, para findar mesmo agora. Lucas 21, 29. (29 ao 33). Olha aí o que Jesus diz. Jesus também lhe contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês veem isso e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vier a acontecer essas coisas, saiba que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E eu quero dar uma palavra profética para vocês. Quero deixar para cada um de vocês, para mim também, Isaías 1,19. Se quiseres, você quer a bênção de Deus? Se me ouvires, comerás o melhor dessa terra. Primeira parte que ele diz: se você quiser. Não adianta pensar que Deus vai dar algo que você não queira. Primeiro você tem que querer. Segundo, tem que ouvir. Ouvir. Me dê essa chave. Pode jogar ela. Pode jogar de verdade. Pode jogar. Alguém ouviu e escutou? Quem ouviu? Quem escutou? Só uma. Vocês escutaram ou não escutaram cair a chave? Você consegue reproduzir o som? Por que não consegue? Porque você só escutou. Agora, se você tivesse ouvido, você reproduz. De tudo nessa noite que você ouviu, vai acontecer na tua vida. Agora, aquilo que você só escutou, você já esqueceu. Pode ter certeza. Aquilo que você só escutou, você já esqueceu. Agora, aquilo que te interessou, que você ouviu, você disse: opa, essa palavra é para mim. Você guardou. E é essa palavra que vai acontecer na tua vida. Eu ouvi. Eu recebi, eu tomei posse, eu guardei. E ele diz: comereis o bem dessa terra. Outras versões diz: comereis o melhor dessa terra. E aqui entra uma coisa simples.
Quando a gente pensa nisso, a gente já pensa geralmente na coisa mais cara. E não é isso que está falando. Ele está dizendo que o melhor para você. O que é o melhor para você? Qual é o melhor carro para você? Qual é a melhor moradia para você? É casa ou apartamento? O que é? Aonde? Qual bairro? Cada um tem um pensar, cada um tem um lugar. Eu gostaria de morar na Ponta Negra. Eu não gostaria. Ah, mas Ponta Negra tal? Eu não gostaria. Então não é o melhor para mim, mas para você pode ser. Agora eu moraria na Ponta Negra por quê? Por causa dela, ela gosta. Então, eu iria para lá. Mas não pelo meu. Dá para entender o que é o melhor? Ah, você vai comer, aí tem 2 tipos de carne, tem a picanha e tem a costela. Ah, eu vou na costela. Se você gosta mais da picanha, melhor a picanha, mas se você gosta da costela, melhor a costela. Pronto. Vamos parar de tirar valores e vamos colocar o que realmente a gente gosta. Qual é o melhor para mim? O que é o melhor que Deus está falando hoje? Não é o que o outro acha, o que o outro tem. O que é melhor para mim? Que carro que você gosta? Ah, eu gostaria de ter tal carro. O outro diz, eu gostaria de ter um Fusca. Fazer o quê? É o melhor. Olha ali, tem um irmão que quer ter um Fusca. Que não seja o 66. O 66 foi o melhor dos Fusca. Mas se eu tivesse dinheiro de verdade, eu ia ter um Puma, que é bem baixinho, que eu já tive um, e eu ia ter uma Brasília para andar de vez em quando. Agora eu queria ter um carro novo, com certeza, para o dia a dia. O Puma e a Brasília era só para os feriados, dia de descanso e andar. Mas para trabalhar eu queria uma picape 0. E a hora que você for milionário, não esquece que eu quero uma picape 0. Deu para entender a mensagem de hoje? Então, se você quiser, se você ouvir, você vai ter o melhor. Agora, se você não quiser, Deus não vai fazer. Se você não ouvir, Deus não vai fazer, e aí não adianta você querer. Aí você vai ter só aquilo que você conseguir. Então, queira, escute a palavra de Deus, escute o que Deus falou e veja a estação que você está. E lembre-se que eu não tinha pensado em colocar na mensagem e ela veio. Então, é um toque da mão de Deus. Lembre-se dos chinelos Havaiana. Vá lá e pesquise. Ele deu uma parada. Ele disse, espera aí, nós não estamos atingindo o público que a gente quer e não vamos conseguir fazer com o carro andando. Pararam os 10 anos e só produziram em 10 anos. Que quando voltou no mundo inteiro. 10 anos eles ficaram sem mercado, mas produzindo. E aí quando veio o que veio, e hoje quando anda de Havaiana é porque tem dinheiro. Não é pobre. Se você olhar o chinelo, não for Havaiana, ainda é pobre. Agora, se for que é Havaiana, ele pode até não ter dinheiro, mas não está se vestindo e se calçando como pobre. Então, viva como rico. Que quem vive como rico, um dia vai ser rico. Quem vive como pobre, vai continuar pobre. O próprio Jesus disse, o pobre sempre vai ter, mas aqueles que mudam de mente vão ser o povo diferente. Deus abençoe e que eu e você mude de mente. Amém. Everybody wants to live like they wanna live. Everybody wants to love like they wanna love. And everybody wants to be